Olá, gente. Estamos aqui na Obreiros com mais um programa Sintonia. Hoje com a Claudinha Romanelli, a minha querida Claudinha tarefeira que trabalha com a gente aqui já tem um tempo. Nós nos damos muito bem. Tudo bom, Claudinha? Tudo bem. Que bom tê-la aqui hoje Uma no alegria Sintonia. estar aqui. Uma alegria. Hoje nós vamos conversar sobre o filho pródigo. Jesus é sempre moderno, né, Claudinha? Sempre atualizado em todos os seus pontos. Né? Sempre. E essa parábola do filho pródigo, o que representa para você? Eu acho que representa o ponto que cai a ficha. Né? Cai a ficha. Que cai a ficha. Porque existe Claudinha, um momento de distância. Pelo amor de Deus, cai a ficha antigo. Você está dizendo a tua idade. Sem nenhum problema. Do orelhão, cai a ficha, né? Então é aquele momento, a gente tem todo um processo interno onde a gente distancia da gente mesmo, né? Eu acho que a maioria das parábolas, elas têm muito a ver com esse processo interno nosso, de autodescobrimento, né? De evolução através, às vezes, da dor e às vezes da alegria. Então, Cristo coloca isso de uma forma muito inteligente, porque passaram tantos anos, milhares de anos e continua super atualizado. E ele mesmo não escreveu nada, né? Nada, absolutamente nada. Chegou pra gente... Você imagina o poder dessa palavra, né? Porque ela passou verbalmente de um para o outro, até que isso foi plasmado de alguma, escrito, sim, e continua transmitindo a mensagem igual. Então é muito poderoso, né? Põe poder nisso. E me conta uma coisa, nessa parábola, o que você traria para os dias de hoje? Então. Essa coisa da luta contra o orgulho. Eu acho que quando a gente se distancia da nossa própria natureza mais espiritualizada, e todos nós passamos por isso dentro dessa jornada que a gente ainda está num mundo muito material, né? Sim. Onde isso é parte da nossa natureza. A gente se seduz por coisas materiais, pelas coisas que são o dia a dia prático da vida, sim, né? E a gente tende, na medida em que a gente vai obtendo isso, a desenvolver um certo padrão de distância, né? No sentido de que eu consigo as coisas no meu esforço, que é válido, mas eu sou poderoso por isso. Né? Sim. E aí a gente vai se afundando nessa jornada. E aí tem um momento em que isso vai começando a trazer muita dor, porque na medida em que você quer controlar com o teu voluntarismo todas as coisas que acontecem, você entra numa jornada de que as coisas têm que acontecer da minha forma. E o mundo não responde à nossa forma, né? Sim. Cada um de nós tem uma agenda e as coisas vão se complicando para nós, né? Eu acho que a gente vai entrando na jornada da dor, principalmente se você tem conexões com aquilo que você compra, com aquilo que são as suas posses, com poder, aí a jornada vai ficando cada vez mais profunda nessa dor. Aí chega um momento que a dor não dá mais, né? Esse é o momento que eu digo que cai a ficha. Né? Você acha que neste momento da evolução do planeta, nós já somos filhos pródigos ou ainda... Eu acho que a gente ainda está, uma grande parte, na jornada da dor. Né? Ainda? Ainda está na jornada da dor. Mas eu acho que existe uma grande parte da humanidade que é como um centro que está começando a rearmar a estrutura do planeta com um outro pensamento. Né? Esse pensamento tem a ver com, eu tenho uma outra forma de viver. Eu posso estar no mundo, mas eu não preciso ser dominada pelas coisas que eu uso do mundo, né? E a gente começa a jornada de volta à casa do Pai. Quanto mais a gente entende que a gente, ajudando cada um do plano como um elo de uma cadeia, a gente tem muito mais força do que cada um de nós brigando individualmente pelo próprio poder. Né? Eu acho que essa é a jornada de retorno que o mundo está passando agora. Aparentemente, quando você olha o planeta como um todo, a gente ainda está muito na jornada de gasto tudo que me deram, né? Arrebento com a natureza, consumo tudo que eu tenho possibilidade, quero cada vez mais poder, mais dinheiro. Mas existe uma parte significativa da humanidade, né, através dos trabalhos sociais, das organizações não governamentais, dessa consciência do ambiente, que está começando essa jornada de volta, cada um da sua forma, né? Porque a gente não tem que pensar tudo igual, não tem que atuar tudo igual. Me conta uma coisa, até porque faz parte da tua formação. Como é que a física quântica explica a parábola do filho pródigo? Existe uma interseção aí? Olha, é uma coisa interessante, porque a matéria, na sua essência mais infinita, né? Ela fala muito mais de colaboração do que disputa. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos a entender ainda, o grau de profundidade disso. Toda a matéria que é plasmada no nosso plano, todas as coisas que existem no plano físico, elas existem por colaboração e não por autodestruição, não por competição, né? Então, a sobrevivência do mais forte, que é aquela ideia que a gente tem originalmente de que só os mais fortes, imperam, na verdade, nenhuma dessas coisas que a gente usa hoje, a própria evolução nossa,
mudança existiriam se sobrevivesse só o mais forte. Existiria um Sim. átomo, né, e não uma montanha de partículas atuando de forma conjunta. Além do que a eletroafinidade, que é aquilo que une, né, e que permite plasmar a matéria, ela tem a ver com essas aproximações daquilo que tem pontos em comum, né? Eu acho que a gente tem a aprender sobre pontos em comum de esforço cooperativo e não pontos de divergência. A gente tende a concentrar muito a nossa atenção naquilo que é divergente, né? Quando Sim. a gente vai contar uma história, normalmente a gente quer contar a história do ponto de vista daquilo que é totalmente diferente do que nós pensamos e não daquilo que nos une, Sim. né? É uma tendência que a gente E tem. muito mais coisa nos une do que nos separa. Muito mais. E você for pensar, eu costumo falar, né, toda a matéria e todo o universo ele é plasmado pelo amor divino, que é uma coisa que a gente não tem nem noção do que é. A gente está começando a entender o que é isso, né? E esse amor ele agrega, né? Apesar da destruição, eu digo, às vezes é mais difícil a gente entender o amor divino na destruição do que na construção. Todo mundo celebra quando nasce uma criança, mas todo mundo tem dificuldade de entender quando desintegra o corpo e o espírito retorna a um outro estado, né, através da morte. Então, essa dificuldade nossa de entender os ciclos de criação e destruição, né, dentro desse plano nos leva à interpretação de que a destruição é negativa, quando na verdade todas as coisas vivas elas têm um ciclo de nascimento e morte, né? Então, nesse sentido, eu acho que a forma da gente lidar com a realidade é que está mudando muito. E isso também eu acho que, por todas as leituras que a gente tem visto, por toda a literatura que tem sido publicada da própria ciência da biologia, está mudando muito o ponto de vista, né? Esse ponto de vista do que é a realidade física e de como ela é formada e como ela é desintegrada. Eu acho que vai chegar um dia que nós vamos ter moral para fazer o Pai Nosso, É verdade, né? É verdade. No dia que a gente tiver um comportamento verdadeiramente unido, né, a gente vai ter essa possibilidade. E é muito interessante porque na parábola, o momento como ele volta para casa, né, ele tem toda uma expectativa de como o pai vai o receber. E o pai o recebe com festa, né? Com alegria. Embora o irmão não tanto. O irmão não tanto. Não o irmão tanto. não tanto. Mas essa jornada nossa de volta, né? É a jornada de volta para o nosso coração crístico, né? Esse lugar que nos recebe com alegria quando a gente realmente baixa o nosso orgulho e fala é melhor, né, a humildade, é melhor estar todos juntos, né, colaborando para que a coisa suceda do que o grande sucesso do mundo. Né? Pois é, agora os espíritas têm uma mania de dizer que cada um está no seu tempo, cada um tem seu tempo, não é? E às vezes não se utiliza do livre-arbítrio da melhor forma para que a gente faça parte realmente desta grande rede cósmica universal de energia. Não sem dúvida. Eu acho assim, a gente não pode se justificar na preguiça. Né? Todos nós temos essa possibilidade de mudança na nossa vida. E às vezes eu acho que a gente é um pouco preguiçoso. Né? A gente fica meio relaxado demais. Mas aí a dor vem dar um tapa na gente pra gente tira da zona de conforto. Totalmente. Dá um peteleco. Dá um peteleco para você acordar e se movimentar. Eu digo, quando a gente está na dor, é o momento de olhar aonde a gente está afastado da gente mesmo. Eu acho que está na hora de todos nós hoje voltarmos para a casa do Pai, né? Sem dúvida. Não é verdade? Chega de sofrimento. Chega de sofrimento, mas a gente não aprende, né? Eu acho que a gente aprende, né? Quando a gente cansa de sofrer. Quando cansa de sofrer. Quando cansa de sofrer. Puxa vida, que conselho você dá para quem está nos assistindo? Eu diria o seguinte, a gente é livre para tomar o caminho que a gente quiser. Nós somos livres, né? Mas a gente é inteligente. Então, se nós estamos sofrendo, está na hora de ver aonde nós estamos longe de nós mesmos. Aonde a gente pegou um caminho que nos levou a uma realidade que não tem nada a ver com a gente. Esse é o lugar do filho pródigo. E na hora que você descobrir esse lugar, fala, pai, errei, me dá uma ajuda aqui para eu voltar para o meu caminho. E vai de volta. O pai vai te receber com braços abertos. É isso. E sabe por quê? Porque ele jamais te abandonou. Você que não encontrava ele. Ele só estava esperando você ter um clique. Um clique, não é verdade? Gente, vocês viram quanto conhecimento que a Claudinha tem? Frequentem a nossa casa, acessem as nossas redes sociais, participem da Obreiros do Amor e Misericórdia, que para nós vai ser uma honra e um prazer tê-lo conosco. Verdade. Viu? Fique com Deus, um grande beijo. Obrigado, Claudinha. Obrigada. Tudo de bom para você, querida. Beijo.